Oi, eu sou a Thay, e você está no História que Ninguém Conta. Se você gosta de histórias misteriosas e cheias de suspense, já deixa o like e compartilha para ajudar. Bora começar? Relato 1. Meu nome é Lucas, e essa história aconteceu em 1998. Depois de anos vivendo na correria da cidade grande, eu e minha esposa Ana finalmente conseguimos comprar a casa dos nossos sonhos. Ela ficava no sul do estado do Paraná, Brasil. Queríamos paz, tranquilidade e um lugar para recomeçar nossas vidas. A casa era antiga, de madeira, cercada por um jardim abandonada e uma cerca coberta de era. Sabíamos que precisaríamos reformá-la quase inteira, mas isso não nos intimidava. Para nós, aquele lugar representava liberdade e uma nova fase após tempos difíceis. Eu e Ana nos conhecemos na faculdade de arquitetura, mas enquanto eu segui para a parte prática e pesada das obras, ela preferiu trabalhar com design de interiores. Desde o início do namoro, tínhamos o sonho de construir algo juntos. Nossa rotina na cidade era intensa: trabalho, trânsito, noites curtas. Essa casa era a nossa chance de fugir disso, um espaço para respirar, plantar um jardim e, finalmente, ter um lar feito com nossas próprias mãos. O processo de mudança foi cansativo. A casa estava em estado deplorável. As janelas emperradas, o assoalho rangendo a cada passo e uma camada espessa de poeira cobrindo tudo. Passamos os primeiros dias apenas limpando e tentando tornar o ambiente habitável. Durante as madrugadas, enquanto o vento batia contra as janelas, ouvíamos estalos pela casa, como se ela estivesse se adaptando à nossa presença. Ana dizia que era a casa se ajustando a nós, mas eu já começava a sentir que havia algo errado. Desde o início, eu assumi a parte mais pesada da reforma: derrubar paredes, trocar encanamentos e renovar cada cômodo. Ana ficava encarregada da decoração, querendo manter o estilo clássico, mas com um toque moderno. Passávamos as noites planejando como cada espaço ficaria, e mesmo com as dificuldades era algo que nos unia ainda mais. A princípio tudo corria bem até que começamos a mexer no antigo quarto dos fundos, um cômodo que parecia ter sido negligenciado há décadas. A energia no quarto dos fundos era diferente. Parecia que o ar ali era mais denso, e Ana sempre comentava que se sentia observada. Certa tarde, enquanto retirava o papel de parede, percebi algo estranho: palavras escritas diretamente na madeira da parede. Eram frases desconexas como "não mexa aqui" e "deixe em paz". Na hora, achei que era alguma brincadeira dos antigos moradores. Comentei com a Ana, que deu risada, achando que alguém tinha um gosto peculiar para decoração. Alguns dias depois, enquanto removia uma das tábuas soltas do assoalho, encontramos uma caixa lacrada, coberta de poeira e teias de aranha. Dentro dela, havia uma foto antiga de um homem sério, um maço de cartas envelhecidas e um diário com folhas amareladas. A última anotação dizia: "A casa não quer ser mudada. Ela se lembra." Naquela noite, Ana acordou sobressaltada, alegando ter visto o homem da foto parado no pé da cama. Tentei acalmá-la, mas eu mesmo estava começando a me sentir desconfortável. As noites seguintes foram piores. Sons de passos no corredor, o ranger das portas, e aquela sensação constante de estar sendo observado. Os dias se tornaram cada vez mais pesados. Ana passou a evitar o quarto dos fundos, dizendo que sentia uma presença forte lá dentro. Eu também sentia, mas não queria admitir. Decidi continuar com a reforma, tentando ignorar os sinais estranhos. Porém, uma tarde, enquanto lixava uma das paredes, comecei a ouvir um leve murmúrio vindo de dentro da madeira. Parecia um sussurro contínuo, como se a casa estivesse tentando se comunicar. Parei e ouvi com atenção, mas o som cessou. Uma noite, estávamos jantando na cozinha quando ouvimos um estrondo vindo do quarto dos fundos. Corri para verificar e encontrei a porta fechada, mesmo sabendo que a tinha deixado aberta. Quando empurrei a porta, ela parecia presa, como se alguém estivesse segurando do outro lado. Ana me ajudou a forçar e, quando finalmente conseguimos abrir, vimos que todos os móveis estavam fora do lugar, como se alguém os tivesse arrastado com brutalidade. Ana ficou apavorada quando contei sobre a caixa e o diário. Sugere que queimássemos tudo, mas algo me impediu de fazer isso.
Era como se a própria casa não permitisse que eu destruísse aquelas memórias. Naquela mesma noite, enquanto guardava as ferramentas, ouvi um estalo vindo do quarto dos fundos. Ao entrar, vi as palavras escritas na parede novamente, desta vez em tinta fresca. Ela se lembra. Não mude nada. Naquela noite, os barulhos ficaram insuportáveis. Era como se alguém estivesse arrastando móveis e batendo nas paredes. Desesperado, voltei ao quarto dos fundos e tentei falar em voz alta, pedindo para que parasse. Então, ouvi uma voz baixa e arrastada atrás de mim. Ela não quer que você mude nada. Decidimos passar a noite na casa de um amigo na cidade vizinha para pensar melhor sobre o que fazer. Mas, enquanto dirigíamos pela estrada de terra, algo me fez olhar para trás. Através do retrovisor, eu juro que vi a figura de um homem parado no jardim, olhando para a nossa partida. O mesmo homem da foto. Desde então, não tivemos coragem de voltar. Colocamos a casa à venda, mas parece que ninguém se interessa. De vez em quando, ainda recebemos ligações de números desconhecidos, e quando atendemos, só ouvimos estática. E um sussurro baixo, repetindo: ela se lembra. Roger, conto essa história sozinho. Agradeço por ter lido até o final. Às vezes, contar nossa experiência é a única maneira de lidar com tudo que vivemos naquela casa. Espero que essa história sirva de alerta para quem pensa em mudar lugares que parecem guardar memórias profundas. Ana faleceu em 2021, vítima da Covid-19. Nunca mais falamos sobre a casa, como se, ao ignorá-la, pudéssemos seguir em frente. Mas até Roger, quando olho para o telefone, sinto um calafrio ao lembrar dos sussurros. Se alguém encontrar essa carta, agradeço por ler até o final. Só quero que saiba que algumas coisas nunca devem ser mexidas, pois há lugares que preferem permanecer intocados. Obrigado por ler minha história e até a próxima. Relato 2. Meu nome é Alexander, sou pedreiro e moro na Argentina, em Buenos Aires. Desde jovem, trabalho com construção e reformas. Cresci em um bairro antigo da cidade, onde as casas são grandes, com fachadas que contam histórias de outras épocas. Sempre fui curioso sobre arquitetura, por isso, me envolvi em projetos de restauração de imóveis históricos. A vida nunca foi fácil, mas a reforma de casas antigas é o que mais gosto de fazer, porque sinto que estou devolvendo a vida a algo que o tempo tentou apagar. Minha rotina era sempre intensa. Acordava cedo, pegava transporte público e, com a marmita em mãos, enfrentava o longo dia de trabalho. À noite, chegava em casa exausto, mas com um sentimento de realização ao ver o progresso das obras. Já trabalhei em muitas casas antigas e sei que elas carregam histórias, mas algumas dessas histórias ficam melhor enterradas. Certo dia, recebi uma proposta para trabalhar na reforma de um sobrado que ficava no bairro de San Telmo, um dos mais tradicionais da cidade. O imóvel havia sido comprado por um empresário que planejava transformá-lo em um restaurante temático, aproveitando o estilo rústico e as características coloniais da construção. Aceitei na hora. Não era só pelo dinheiro, mas também pela oportunidade de trabalhar em uma casa tão antiga e cheia de história. No primeiro dia de trabalho, fomos apresentados à casa. Ela era imponente e decadente. As janelas estavam trincadas, o chão de madeira rangia a cada passo e o cheiro de mofo era quase insuportável. No entanto, havia algo encantador naquele lugar. Era como se, por trás da poeira e das rachaduras, a casa ainda mantivesse sua dignidade de outrora. Mas, ao mesmo tempo, havia uma presença que me incomodava, algo que eu não conseguia explicar. O empresário nos contou que o imóvel já havia pertencido a uma família tradicional da cidade no início do século XX, mas estava abandonado há pelo menos 30 anos. A última moradora tinha falecido, e a casa ficou fechada até ser arrematada em um leilão. A ideia era manter a estrutura principal e restaurar os detalhes antigos, como as escadas de madeira maciça e as portas com entalhes artesanais. A equipe era formada por mim, meu amigo Mateu, que também é pedreiro, e 2 jovens ajudantes que estavam começando na profissão. Nos primeiros dias, começamos com a limpeza e a remoção dos móveis velhos e quebrados. Entre risos e histórias sobre outros trabalhos, fomos nos acostumando ao ambiente.
Mas mesmo com o clima leve da equipe, eu não conseguia ignorar uma sensação incômoda de que estávamos sendo observados. Algumas noites, enquanto fechávamos o lugar, tínhamos a impressão de que alguém estava nos espiando pelas janelas do andar de cima. Uma tarde, enquanto retirava um armário antigo do canto da sala principal, percebi algo curioso. Havia uma fresta no chão de madeira que não constava na planta que recebemos. Mateu veio me ajudar a levantar o móvel. Com certa dificuldade, conseguimos puxar a tábua solta. Debaixo dela, uma escadaria estreita e escura levava para o que parecia ser um porão. Olhamos um para o outro, intrigados. Aquilo não estava no projeto. Chamamos o empresário, que também ficou surpreso. A planta original da casa não mencionava nenhum porão. Curiosos e um pouco receosos, decidimos descer para verificar. A escadaria era apertada e úmida, os degraus estavam cobertos de poeira e alguns rangiam como se fossem ceder a qualquer momento. Quando finalmente chegamos ao fundo, o cheiro metálico e forte nos atingiu em cheio. Usamos nossas lanternas para iluminar o espaço, e aos poucos, os detalhes começaram a surgir. Mesas metálicas enferrujadas, instrumentos médicos antigos e manchas escuras no chão e nas paredes. Mateu encontrou um pequeno armário de metal com prateleiras, onde havia frascos quebrados e papéis embolorados. Alguns documentos estavam parcialmente legíveis, e as palavras tratamento experimental e pacientes não identificados apareciam repetidas vezes. Foi então que nos demos conta de que aquele lugar não era um simples porão. Era uma espécie de clínica improvisada. Desde aquele dia, tudo ficou estranho. As ferramentas começaram a sumir e reaparecer em lugares improváveis, e as portas que tínhamos deixado abertas estavam fechadas ao amanhecer. Os ajudantes se recusaram a continuar no projeto, alegando que ouviam vozes baixas vindo do porão, como se alguém estivesse rezando ou murmurando palavras incompreensíveis. Sobramos eu e Mateu, que já começava a se arrepender de ter aceitado o trabalho. Na semana seguinte, mesmo com a entrada lacrada, os ruídos continuaram. Choros abafados e gritos breves, como se alguém estivesse em profundo sofrimento. Uma manhã, ao chegar para trabalhar, encontramos a tábua do chão novamente fora do lugar, como se alguém tivesse saído de lá durante a noite. Mateu estava pálido e disse que sonhou com uma sala cheia de pacientes amarrados às camas, enquanto um homem de jaleco olhava para ele com olhos vazios. Foi então que decidimos investigar mais a fundo a história do imóvel. Com a ajuda de um historiador local, descobrimos que, nos anos 1930, a casa foi usada clandestinamente por um médico que realizava tratamentos psiquiátricos não autorizados. Pacientes considerados problemáticos eram trazidos à força e submetidos a técnicas cruéis, e muitos nunca mais foram vistos. Após essa descoberta, resolvemos lacrar o porão de vez e terminar a reforma sem mais interferências. Mas até Roger, mesmo depois do restaurante inaugurado, ainda há relatos dos funcionários sobre sons inexplicáveis e a sensação de serem observados ao passar pela escadaria. Eu não costumo falar sobre isso, mas desde aquele dia, às vezes, enquanto trabalho sozinho, ouço vozes pedindo ajuda. Acho que algumas marcas ficam gravadas para sempre nos lugares. Agradeço por lerem minha história. Algumas coisas é melhor deixar enterradas. Relato 3. Oi, meu nome é João, sou do interior do Nordeste, de uma cidade pequena. Não vou dizer o nome da cidade para proteger os envolvidos. Em 2005, eu estava com 32 anos, casado com a Patrícia e pai da pequena Júlia, que na época tinha apenas 6 anos. Trabalho como pedreiro há mais de 15 anos, sempre pegando serviço aqui e ali, fazendo pequenas reformas e construções nas redondezas. A nossa vida era simples, mas sempre tivemos o sonho de ter uma casa própria. Depois de muito economiza, finalmente conseguimos comprar um terreno na parte alta da cidade. Era um lugar tranquilo, com uma vista bonita, mas a casa que já estava lá era velha, mal conservada e praticamente caindo aos pedaços. A estrutura principal estava cheia de rachaduras e o teto parecia prestes a desabar. Mas eu não me assustei, afinal, trabalhar com reforma era o que eu sabia fazer de melhor. A gente comprou a casa de um homem chamado Seu Otávio, um senhor já de idade que disse que precisava se mudar para morar com o filho na capital. Ele parecia apressado para vender, tanto que o preço saiu bem mais em conta do que eu esperava. Claro que desconfiei um pouco, mas a vontade de realizar o sonho falou mais alto.
No fundo, achei que era só sorte, uma daquelas oportunidades que a vida coloca no nosso caminho. Logo nos primeiros dias, comecei a fazer uma lista das coisas que precisavam ser arrumadas. O primeiro passo seria reforçar a fundação e trocar o telhado. Meu irmão Marcos, que também trabalhava na construção, veio me ajudar. A gente ria da situação, dizendo que ia demorar mais para reformar do que a gente tinha imaginado. Mas no fundo, eu estava animado. A ideia de transformar aquela casa abandonada no nosso lar era o que me dava forças para enfrentar as dificuldades. Só que, no meio daquela empolgação, algumas coisas começaram a me incomodar. Patrícia dizia que não se sentia à vontade na casa, que sentia um ar pesado, como se alguém estivesse sempre nos observando. Eu dava risada, dizendo que era coisa da cabeça dela, que a casa era velha e abandonada, cheia de poeira e teias de aranha. Mas uma parte de mim começou a notar que ela não estava exagerando. Às vezes, durante a noite, eu acordava com um barulho estranho vindo do quarto dos fundos, onde a gente ainda não tinha mexido. Achei que era só o vento, ou talvez algum bicho, mas conforme os dias passaram, o incômodo começou a crescer. Júlia, que sempre foi uma criança alegre e curiosa, começou a ficar mais quieta, dizendo que não gostava de brincar sozinha na casa. Disse que ouviu alguém sussurrando o nome dela enquanto desenhava na sala. Naquela noite, depois de terminar de fixar umas tábuas no telhado, eu e Marcos estávamos sentados no quintal tomando um café, quando ele comentou que sentiu um calafrio estranho ao entrar no quarto dos fundos. Achei que ele estava só cansado, mas alguma coisa na expressão dele me fez pensar duas vezes. Ainda assim, não deixei me abalar. Era só uma casa velha, certo? Era só cansaço e coincidência. Pelo menos, era o que eu achava naquela época. Na manhã seguinte, decidi procurar mais informações sobre a casa. Fui até a casa do seu Otávio, mas para minha surpresa, ele já tinha partido para a capital. Perguntei aos vizinhos, tentando descobrir algo sobre os antigos moradores, mas todos pareciam desconversar ou simplesmente não sabiam. Uma senhora, Dona Cecília, comentou baixinho que aquela casa nunca trouxe felicidade para ninguém que morou lá. Marcos insistiu que deveríamos parar a reforma e pensar em nos mudar, mas eu me recusei. Já tínhamos investido tudo naquele lugar, e sair agora parecia uma derrota. No entanto, na noite seguinte, os acontecimentos pioraram. Enquanto pregava algumas ripas no chão da sala, ouvi um som de arranhões vindos do quarto dos fundos. Meu coração disparou. Fui até lá com uma lanterna, e ao iluminar o chão, vi marcas de unhas no piso de madeira, como se alguém tivesse sido arrastado dali. Certa tarde, enquanto revisávamos o telhado, Marcos caiu da escada de forma abrupta. Na hora, parecia um acidente, mas ele jurava que sentiu alguém empurrá-lo. Sua perna quebrou, e ele teve que ser levado ao hospital. Durante a visita, ele me olhou sério e disse: "João, sai daquela casa. Aquilo não é lugar para a sua família." Algumas semanas depois de nos mudarmos para a casa de minha sogra, uma notícia me deixou paralisado. A velha casa pegou fogo misteriosamente durante a madrugada. As chamas consumiram toda a estrutura, e no meio dos escombros, encontraram restos humanos que ninguém conseguiu identificar. O laudo dos bombeiros foi inconclusivo sobre a causa do incêndio. Dias depois, encontrei um velho caderno de anotações de seu Otávio entre as coisas que trouxemos na mudança. As últimas páginas estavam rabiscadas, como se ele tivesse escrito às pressas: "Não mexa no quarto dos fundos. O mal está lá. Não a deixe sair." Até Roger, não consigo esquecer daquela noite. Em meus sonhos, vejo a mulher de vestido branco me olhando através da fumaça, enquanto sussurra: "A casa nunca estará vazia." Talvez ela tenha encontrado uma maneira de se libertar, e isso me assombra todos os dias. A casa virou cinzas, mas o medo permanece. Será que ela está procurando um novo lar? Será que algum dia estaremos realmente seguros? Eu só espero que, onde quer que ela esteja agora, nunca nos encontre novamente. E aí, o que você achou dessa história? Difícil não se colocar no lugar de quem viveu tudo isso, não é? No Além do Impossível, cada relato traz uma lição, um aviso ou até mesmo uma